Fala, meu considerado professor Wesley, na área de Peaky Blinder hoje, o Peaky Blinder da história, para esconder a carequinha, né? A iluminação hoje ela está superior, então a careca está brilhando. Vou colocar meu Peaky Blinder e também porque o momento histórico que nós trataremos hoje é um momento fundamental e tem tudo a ver com a minha boininha aqui, beleza? Então respeite a minha boina, é um calvo protegendo a sua calvície. Vamos falar hoje de Primeira Guerra Mundial. Essa aula vai ser sim, papum, ok? Vai ser uma aula rápida, o mínimo para que você possa entender aquilo que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Coloquei esse mapa aí da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Esse é um mapa da Europa. Pega um pedacinho da África, um pedacinho do Oriente Médio, mas ele é focado na Europa. Eu quero já desenhar aqui, já de cara, para que você perceba que nós vamos ter dois grandes grupos nessa guerra, beleza? Então, ela é chamada de Guerra Mundial por quê? Porque os países que vão se envolver aqui são países que têm colônias. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra que ela tem como causa imediata, assim, causa primária, a disputa imperialista que está acontecendo na Europa no século XIX e início do século XX. Eu passei pela Segunda Revolução Industrial, esses caras aqui se industrializaram, e todo mundo que se industrializa precisa de três coisas. Os caras querem mercado consumidor, eles querem matéria-prima e eles querem mão de obra. Como todo mundo está industrializado, o mercado consumidor fica difícil. Não dá para a Alemanha vender para a Inglaterra, não dá para a Inglaterra vender para a França. Todo mundo tem o seu mercado interno já saturado. Então está todo mundo olhando para fora. Todo mundo quer mercados consumidores que sejam fora. Por isso a gente chama de neocolonialismo, né? É uma nova forma de conseguir territórios, de conseguir riqueza. A Alemanha e a Itália, elas não existiam até o século XIX. Existia um monte de reinos italianos, um monte de reinos alemães, mas eles não existiam enquanto Estado-nação, enquanto poder centralizado. Quando a Alemanha e a Itália, principalmente a Alemanha, se unificam no século XIX, a Alemanha chega nessa sociedade industrializada e a repartição, o domínio de colônias na África e na Ásia já havia sido feito pelas outras nações. E aqui entende os impérios ingleses, o império inglês, o império francês, o império austríaco, o império belga. Esses impérios já haviam tomado, já haviam ocupado grande parte desses territórios que a Alemanha agora queria tomar. E é importante você entender isso aqui, por quê? Porque a chegada da Alemanha ela provoca uma grande reviravolta na sociedade europeia. Por quê? Porque a Alemanha ela já nasce industrializada. A Alemanha já nasce e pouco tempo depois da sua industrialização, décadas depois da sua industrialização, da sua formação, da sua unificação, ela já é a segunda maior economia da Europa. Então, a Inglaterra olha para a Alemanha e vê que a Alemanha é um perigo real para a sua hegemonia econômica. Beleza? Então, quando você olha esse mapa aqui, você percebe que blocos de aliança vão se formando. A Primeira Guerra Mundial, ela é causada, ela é produzida por essa disputa imperialista, por causa do money, do din-din, do tutu, da grana, do faz-me rir. Mas é lógico que esse processo de corrida, né, imperialista, ele não vai ser o único causador. Aliás, ele é o motor, mas para outras questões que vão surgindo, e essas questões a gente chama de antecedentes. Então eu posso colocar como causa da Primeira Guerra Mundial a disputa imperialista entre as nações europeias, mas eu vou ter aqui alguns antecedentes. Essas disputas imperialistas vão causando algumas questões que nós vamos entender agora. Então aqui vamos pular, aqui, isso. Nessa imagem que você tem na sua tela e agora, você vai ver quais são os fatores da guerra, quais são os antecedentes. Eu separei os antecedentes aqui em três blocos para você entender. Primeiro, a questão dos nacionalismos. Vamos lá. Você precisa entender que a Europa está cheia de impérios. Toda vez que eu falo de império, eu estou falando de uma população, de um reino, de uma estrutura administrativa que dominou uma população que originalmente não era sua. Então é como se o Brasil invadisse a Argentina. A Argentina não deixa de ser Argentina porque é o Brasil que está controlando lá. Um império é isso. A diferença entre um reino e um império é que um reino vai dominar territórios que originalmente não eram seus. Fez sentido isso aqui? Então eu tenho, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que era uma coxa de retalhos, e dentro do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro era liderado por povos germânicos, como os alemães,
dentro desse império, eu tenho etnias de outras tantas nacionalidades. Eu tenho muitas etnias dentro de um mesmo império. Então, por exemplo, os eslavos, que se identificam muito mais com a Rússia e com a Sérvia, por exemplo, eles estão dentro do território do Império Austríaco, mas o grande desejo desses caras é deixar de fazer parte desse Império Austríaco, porque eles querem fazer parte ou de um império que seja eslavo, como eles são, ou eles querem sua independência. Então, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de que uma etnia deveria estar ligada a um império ou a um reino que fosse controlado por pessoas da mesma etnia que esse povo, ou seja, os eslavos deveriam ser governados por um império eslavo, os germânicos deveriam ser governados por um império ou por um reino que fosse germânico. Esse sentimento vai crescendo e vai causando várias dissidências dentro dos impérios. Então, esses nacionalismos vão causando ódio, rancor. Então, é muito comum, é muito natural que eslavos odeiem germânicos, germânicos odeiem eslavos, e isso vai causando ali uma série de insatisfações. Outra questão importante também dentro dos nacionalismos é o revanchismo francês. Quando a Alemanha vai se unificar lá no século XIX, 1870, há uma guerra entre os germânicos, liderados pela Prússia. Então, os reinos germânicos liderados pela Prússia vão batalhar contra a França. E o Bismarck, que é o primeiro-ministro da Prússia, que era um sujeito muito hábil politicamente, ele usa a guerra contra a França como motivo de união dos alemães, como um dos motivos de união dos alemães. E para celebrar a vitória alemã e a formação da Alemanha enquanto Estado-nação, eles vão tomar territórios da França, eles vão coroar o seu imperador dentro do Palácio de Versalhes, eles vão promover uma série de humilhações aos franceses. O que faz, o que faz que, a partir da unificação alemã, nós temos uma 3, 4 gerações de franceses que são ensinados a odiar os alemães. Na escola era ensinado isso. Então, os alemães aprenderam a odiar, os franceses aprenderam a odiar os alemães de maneira intensa. Era matéria escolar, né? Era matéria escolar. Então, essa história era contada e recontada, e como os alemães foram cruéis e foram ardilosos com os franceses, e os franceses criaram um sentimento de revanchismo contra os alemães. Beleza? Além disso, eu vou ter, além desses nacionalismos, eu tenho também algumas questões pontuais. Por exemplo, vai ter um problema no Marrocos. O Marrocos, ele era controlado pela Inglaterra. Não, o Marrocos era controlado pela França. E norte da África, né? E a população marroquina tinha o desejo de deixar de fazer parte do Império Francês. Em dado momento, a Alemanha favorece os marroquinos, favorece essa tentativa dos marroquinos, incentiva, apoia essa tentativa dos marroquinos de se independer. Isso acaba criando uma rusga ali entre. Inclusive, nesse momento, é quase deflagrada a guerra, antes de 1914. Havia um problema também ali na Grécia. A Grécia havia conseguido fazer sua independência do Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano, que era conhecido como Império Doente, também já vinha sido fragilizado, e ele já tinha pedido à Inglaterra, por exemplo, ajuda para que eles pudessem se industrializar, para que eles pudessem melhorar suas condições, ajuda essa que a Inglaterra não deu para o Império Turco-Otomano. Já que a Inglaterra não deu essa ajuda do Império Turco-Otomano, a Alemanha oferece essa ajuda, oferece armamento, oferece tecnologia, oferece aço para que o Império Turco-Otomano pudesse se armar e se preparar para um eventual conflito. Mas a verdade é que a galera ali da Península Balcânica, onde hoje está localizada a Grécia, eles fazem um tratado, uma liga balcânica, porque eles já percebiam que, dado o momento, o Império Turco-Otomano ou seus aliados agora, né, já que a Alemanha se aliou ao Império Turco-Otomano, podia em algum momento tentar retomar aquele território para que a independência da Grécia pudesse ser submetida mais uma vez. Além desses aspectos ainda, eu posso dizer para você que a Europa vivia uma sensação que era uma sensação assim ambígua.
De um lado, a tecnologia havia avançado muito. A gente viu o surgimento do telégrafo, do rádio, a gente viu o surgimento da penicilina, a gente viu o surgimento de comunicações e o mundo ficou menor, né? Porque viagens que duravam 3 meses de barco agora duravam 2 semanas. Viagens que duravam 2 semanas eram feitas em 10, 12 horas. Então era muito comum você ver locomotivas, barcos a vapor, né? Os alimentos, apesar de ter muito alimento sujo, né? Da comida, da condição da Revolução Industrial ser uma condição muito ruim, o preço da comida melhorou muito. Ficou muito mais barato comer. Né? A comida industrializada, apesar de fazer mal para a saúde, ela é muito mais barata que a comida natural. Além disso, a oferta de alimento aumentou, uma vez que o transporte da comida do campo até a cidade ficou mais rápido. Então, alimentos que acabavam não tendo, chegando na cidade já e próprios para o consumo, agora chegavam com um prazo de validade ainda maior. Todo esse momento há uma efervescência cultural também, os cafés em Paris, revistas, a moda. Então, havia uma sensação no mundo de que o mundo vivia um avanço extraordinário. Eles chamam isso de Belle Époque, de bela época. Então, o ser humano tinha a percepção de que ele havia avançado nos últimos 40, 50 anos, o que a humanidade não tinha tido de tecnologia nos últimos 3.000 anos. Isso é impressionante. Por outro lado, sabe quando um negócio está muito bom, está muito legal, você tem a sensação de que alguma coisa errada vai acontecer? Era essa sensação que o europeu vivia. Já que o europeu tinha essa sensação de que em algum momento alguma coisa ia dar errado, ele começa então a promover, os impérios europeus começam a promover então uma corrida armamentista. Porque se eu sei que em algum momento eu posso ter que enfrentar o meu inimigo, eu vou buscar me armar o máximo que eu puder. Então começa na Europa, nesse momento, uma corrida armamentista chamada Paz Armada. Entre 1890 e 1914, que é quando a guerra estoura, a gente tem assim um processo de aumento generalizado no investimento em armamento. Desenvolvimento tecnológico, então aqui eu vou criar canhões que vão atingir a 40 quilômetros de distância, eu vou criar metralhadoras automáticas que disparam milhares de balas por minuto, os alemães estão desenvolvendo em segredo os submarinos, o avião que havia sido apresentado há pouco tempo já está começando a ser desenvolvido com a galera já pensando num processo de conflito. Tem até uma história que não sei se é verdade ou não, assim, né? Porque a gente lê ela em relatos que não são fidedignos, essas histórias populares, mas diz algumas histórias que quando o Kaiser da Alemanha, o Kaiser Guilherme, quando ele viu pela primeira vez um avião voando, todo mundo maravilhado, né? O sonho de Ícaro, todo mundo olhando, e disse que o Kaiser alemão, que o rei alemão olha e diz assim: a Inglaterra não é mais uma ilha. Olha a mentalidade do cara. Ele já está pensando o quê? Que com o avião a Inglaterra era a rainha dos mares. Então invadir a Inglaterra é muito difícil. Mas com o advento do avião seria muito mais possível, seria muito mais capaz da gente conseguir em algum momento invadir a Inglaterra. Isso é uma ideia. Você vê que a galera estava focada nisso. Além disso, ocorre aquela política de aliança que a gente falou no início da aula, né? Então, se eu sei que vai ter conflito, eu estou me armando e eu vou começar a procurar pessoas. Então, se formam dois grandes blocos aqui, né? De um lado, eu tenho a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e do outro, eu tenho a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia. Está preparado. A Europa virou um barril de pólvora. Esse barril de pólvora precisava apenas de um estopim, precisava apenas de uma fagulha. E essa fagulha vem em 1914. O herdeiro do trono austríaco era um cara que chamava Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand. Tem muito livro que coloca aí que ele era o príncipe herdeiro, e ele era mesmo, mas na verdade, de verdade, ele era o cara que governava. Porque o pai dele tinha 90 anos, era um cara idoso. Para você ter ideia, o quadro do Francisco Ferdinando com a coroa já estava pintado. Todo mundo esperando só o velho morrer. Essa era a verdade. Tá? Então ele é o rei, ele é o príncipe do Império Austro-Húngaro. Esse príncipe era um cara pacifista. Não é, quando eu digo pacifista, não é Martin Luther King, não é, mas era um cara que entendia que o conflito naquele momento não era o ideal.
Por isso ele era considerado por muitos como um cara fraco. Então ele enfrentava uma certa resistência dentro da Áustria-Hungria por essa percepção que os caras tinham e o desejo que a galera tinha de guerra, por conta desse nacionalismo, dessa treta toda que havia ali. Então havia um sentimento, a galera queria mesmo a guerra, né? Mas ele era um cara que olhava e percebia que o conflito não seria um caminho tão viável assim nesse momento. O Francisco Ferdinando, então, vai visitar uma região que é controlada pela Áustria-Hungria, que é a Sérvia. Perdão, a Sérvia não, a Bósnia. Era uma região que ela era controlada pelo Império Austríaco, mas ela é de maioria eslava. E nessa visita, depois de uma série de incongruências e muita coisa ter dado errado, muita coisa mal explicada, ele acaba sofrendo um atentado e ele e a esposa Sofia são assassinados. O governo austro-húngaro, com a morte do príncipe herdeiro, o irmão dele mais novo procura o pai, que era o rei, e eles decidem culpar a Sérvia. Ou seja, vão acusar a Sérvia, que a Sérvia era. Se você voltar aqui no mapa, olha a Sérvia aqui embaixo, ó. Olha a Sérvia aqui no mapa, aqui embaixo, beleza? Então, o Império Austro-Húngaro acusa a Sérvia de ter mandado matar o seu príncipe herdeiro. Logo, a Áustria declara guerra contra a Sérvia. Quando a Áustria declara guerra contra a Sérvia, o Império Russo, que também é eslavo, diz assim: olha, o Império Austro-Húngaro, se você declarar guerra contra a Áustria, contra a Sérvia, eu vou entrar na guerra. E aí a Alemanha, que estava babando aqui para poder entrar no conflito, diz: olha, se vocês entrarem em guerra contra a Áustria é minha amiga, eu vou entrar em guerra contra vocês. E aí a França, que está esperando uma oportunidade há muito tempo de fazer a revanche, né, dar o troco, entra, e aí esse processo aqui acaba levando a esse start de política de alianças, e aí o Império Turco-Otomano entra, e aí o Império Inglês entra, e aí, nesse momento, a gente é deflagrada a Primeira Guerra Mundial, beleza? Só que você há de concordar comigo que, nesse período aqui, a guerra não começa assim, hoje, e está acontecendo amanhã. Porque apesar de eu ter canhões que vão atingir 40 quilômetros, esse canhão ele é transportado a cavalo. Então, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que ela mistura tecnologia com coisas arcaicas. Então, nesse primeiro momento, tem uma guerra que eu chamo guerra de movimento. Guerra de movimento. Então, entre 1914 e 1915, eu tenho uma guerra de movimento. Os países estão formando os frontes de batalha, as frentes de batalha, o lugar onde vai acontecer o conflito. Uma vez que esses conflitos estão estabelecidos, uma vez que essas frentes de batalha estão estabelecidas, inclusive outros países se alinham e se colocam aqui para poder conflitar. Então, por exemplo, a Itália troca de lado, a Bélgica acaba sendo invadida num plano que chama plano Shift, mas a Bélgica acaba sendo invadida, e aí eu tenho vários países, como você pode ver aqui nesse mapa, que vão entrar nessa brincadeira. Então eu tenho aqui a Romênia, eu tenho a Grécia, eu tenho a Sérvia, né? Eu tenho um conjunto de países que vão acabar se envolvendo nesse processo de conflito. E aí a guerra avança para a segunda fase, que é a fase mais terrível da Primeira Guerra Mundial, que é a guerra de trincheira. O que era uma trincheira? Eram imensos buracos cavados no chão, e eles eram cavados de forma que formavam túneis ali, e esses túneis eles eram feitos de um lado e de outro. Os soldados, para se esconderem dessas novas formas de conflito, e eu estou dizendo aqui de metralhadoras, de rifles de alto alcance, eu estou falando aqui de arma química, então vão ser começados a serem usados aqui gás cloro, gás mostarda, para se protegerem desse processo. Os soldados acabam se enfiando nessas trincheiras. E aí, essa guerra de trincheiras acaba estendendo a guerra além daquilo que a galera tinha pensado. Então, o projeto inicial é que essa guerra seria curta, pequena, que essa guerra passaria rápido, que essa guerra seria
momentânea. Todo mundo achava que tinha condição de vencer ela rápido. Não é o que acontece. A guerra começa em 1914, ela se estende por 1915, 1916, 1917, 1918, e não só na Europa, tá? Essa guerra ela acontece nas colônias, tá? Então ela acontece na África, ela acontece na Ásia, vai ter, os australianos vão estar envolvidos aqui, os indianos vão estar envolvidos aqui, todo o norte da África ali vai estar envolvido nesse processo, o Egito vai estar envolvido nesse processo. Então é uma grande mistura aqui, um grande conflito que atinge várias áreas. E isso vai desgastar, tanto fisicamente, por quê? Porque a trincheira, ela vai ser o pior dos mundos. Os soldados ficavam enfiados na lama. Os soldados tinham que conviver com ratos, com dejetos, com colegas que foram mortos e ficaram nas trincheiras. A condição era insalubre, chovia, nevava. Então, esse processo, existem assim milhares, milhares, milhões de casos de soldados que perderam os pés por conta de infecções, porque os pés ficaram molhados muito tempo. Tem uma bactéria que chama pé de trincheira, que se você for em alguns lugares da Europa hoje, onde as trincheiras foram preservadas para visitação histórica, você tem que assinar um termo para entrar na trincheira, porque lá dentro ainda são encontrados resquícios dessas bactérias, que eram bactérias carnívoras, comedoras de carne. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial, ela foi profundamente traumática para quem participou dela. Por outro lado, na cidade, né, nas cidades, nos países envolvidos, nós temos um envolvimento também muito grande de grupos sociais que antes não participavam da economia. Então, enquanto eu envio milhões e milhões de homens para frente de batalha, enquanto esses homens estão lá batalhando, eu tenho nas cidades o uso intensivo da mão de obra infantil e também da mão de obra feminina. A Primeira Guerra Mundial, ela é colocada como um fator decisivo para esse processo de luta pelos direitos da mulher e pela emancipação feminina, porque uma vez que a mulher saiu de casa, saiu daquele lugar de trabalho doméstico, para assumir locais em fábricas, locais no comércio, esse processo de retorno não acontece mais. Então, a Primeira Guerra Mundial é decisiva nisso também. Além do que, a gente vai ter, no pós-Primeira Guerra, milhões de homens debilitados. São 16 milhões de mortos e também outros tantos milhões de homens que ficaram feridos. E aí a gente tem soldados que voltam com deformações muito profundas, além daquela preocupação da deformação emocional, né? Que os traumas que voltaram com esses caras. Em 1917, a guerra vai sofrer uma virada. Por quê? Em 1917, a gente tem uma revolução na Rússia. A Rússia passa por uma revolução. E a Rússia, diante da Revolução Russa, o Lenin toma o poder na Rússia e ele tira a Rússia da guerra. E aí, se você voltar aqui, você vai perceber que a Rússia, a Alemanha brigava em duas frentes, né? Ela brigava contra a França aqui na frente ocidental e contra a Rússia na frente oriental. Quando a Rússia sai da guerra, a Alemanha tem condições agora de se dedicar apenas ao fronte ocidental. Isso, de certa forma, muda o conflito. Mas, nesse momento, vai entrar na guerra também os Estados Unidos. Então, a Rússia sai e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele dizia que ele era neutro, mas na verdade os Estados Unidos já estavam há muito tempo ajudando a Inglaterra, né? Os Estados Unidos também emprestaram recursos para a França e para a própria Alemanha. Então, os Estados Unidos, ele começa a Primeira Guerra Mundial, ele não quer se envolver, ele se envolve de maneira indireta, mandando recursos, mas em 1917 ele manda soldados. Por que os Estados Unidos entram na guerra em 1917? Porque ele percebe que a guerra na Europa poderia se estender por muito tempo e ele tinha grandes quantidades, grandes volumes de recursos empenhados e emprestados para aqueles envolvidos. Então ele entende que se a guerra se estendesse por muito tempo, era possível que o conflito levasse a Europa à completa ruína. E se a Europa fosse completamente arruinada, quem ia pagar os Estados Unidos? Então, em 1917 ele entra, e em 1918 há uma pressão muito grande, mediada pelos Estados Unidos, pelo fim da guerra. Em 1918, o presidente americano Woodrow Wilson consegue convencer a Alemanha a depor suas armas. A Alemanha faz um armistício,
Por quê? A Alemanha ia perder a guerra fatalmente, mas levaria ainda pelo menos uns 2 anos para a Alemanha perder a guerra. E isso afundaria a Europa. Então, a Alemanha entende que, apesar dela não conseguir ganhar a guerra, ela poderia estender o conflito de maneira que os outros também não ganhariam, entre aspas. Isso faz com que a Alemanha consiga um acordo proposto pelos americanos, que era o acordo seguinte: olha, eu vou depor minhas armas, a gente faz um armistício e a gente então faz uma paz sem vencedores, que que é exemplificado num negócio chamado 14 pontos de Wilson. O que é uma paz sem vencedores? A guerra não teria culpado, cada um ficaria com seu prejuízo, voltaria para casa feliz da vida. Isso seria bom para todos os envolvidos. Para os americanos, que teriam condição de receber os seus recursos, para a Alemanha, que não teria condição de vencer a guerra, que fatalmente perderia, mas que não sairia da guerra perdendo grandes territórios ou pagando indenizações, e para os franceses e ingleses, que, de certa forma, conseguiriam evitar com que o gasto com o conflito se estendesse muito tempo. Essa era a ideia. A Alemanha depõe as suas armas, isso em março, e começa então os tratados de paz, os tratados para o fim da guerra. Nós vamos ter 2 tratados, o tratado de primeiro, né? Nós temos 3 tratados da Primeira Guerra Mundial. O primeiro, um tratado chama Tratado de Sèvres, depois um tratado chama Tratado de Trianon. O Tratado de Sèvres, ele divide o Império Turco-Otomano, então o Império Turco-Otomano deixa de existir, e onde era o Império Turco-Otomano, que é ali no Oriente Médio, onde hoje é Iraque, Irã, Turquia, Síria, aquela região é dividida entre a Alemanha, entre a Alemanha não, é, é dividida entre França e Inglaterra, e o Tratado de Trianon, que proíbe a Áustria e a Hungria de se unificar de novo. Então, o Tratado de Trianon destrói o Império Austro-Húngaro e cria também novos territórios, né? Deixa eu colocar o mapa para você ver aqui, ó, como a Polônia, a Tchecoslováquia, tá vendo? Ó? O Império Austro-Húngaro, ele é desmanchado, ele é desbaratado, e aí surge, ó, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Estônia, Lituânia. Você percebe que eu tenho uma nova configuração. À direita, o mapa antes da guerra, à esquerda, o mapa depois da Primeira Guerra Mundial. E o tratado mais famoso de todos, né, que é o Tratado de Versalhes, que ele acontece em outubro, e o Tratado de Versalhes, ele é, sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma, ele é a grande traição da Primeira Guerra Mundial. Quando o Tratado de Versalhes, quando os caras se sentam em Versalhes para poder fazer esse acordo, a Inglaterra e a França não deixam a Alemanha sequer entrar no. E o acordo é que não ia ter vencedores, lembra? Mas a Alemanha nem participa. E as forças alemãs já tinham sido depostas. Então, não tem aqui possibilidade da Alemanha é, é, reorganizar suas tropas. Então, o Tratado de Versalhes ele pune a Alemanha. Os Estados Unidos se retiram do, da, do, da Conferência de Versalhes. Os 14 pontos de Wilson são deixados de lado. Vai ser criada uma liga que chama Liga das Nações, que tem vida curta, que tinha o objetivo de não deixar que a Europa entrasse em conflito desse tamanho de novo. Ou seja, eu teria uma força parecida, assim, parecida não, mas que lembra a ONU, que seria uma força militar que pudesse mediar as relações entre os Estados europeus, o que não vai acontecer, e a Alemanha ela é duramente punida pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha ela é proibida de ter uma força militar maior do que 100 mil soldados, ela é proibida de ter uma marinha de guerra, ela é proibida de ter uma aeronáutica, ela é proibida de ocupar regiões estratégicas, ela perde territórios como Alsácia e Lorena, ela perde territórios como a criação da Polônia, a Polônia divide o território alemão num corredor que vai ser chamado de corredor polonês, corredor Danzig. Então, o Tratado de Versalhes humilha a Alemanha. Além disso, deixa a economia alemã em frangalhos, porque a Alemanha agora tem que indenizar os vencedores, então não é mais paz sem vencedores, é uma paz com vencedores, França e Inglaterra, pelos custos da guerra. O impacto do Tratado de Versalhes foi tão monstruoso que a monarquia alemã não consegue resistir.
É, a monarquia alemã cai, agora a monarquia alemã cai, e aí a gente vai ter agora o advento da República de Weimar, que é uma república que substitui a monarquia alemã. E aí nós vamos ver que os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial acabam sendo consequências, tendo como consequência do, como consequência, do nazifascismo e, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço para você e fica com Deus. Beijão, queridão.